abrir nossas Bíblias no livro de Isaías. Eu estava ali hoje de manhã, num diálogo com o profeta Isaías. E ali no ônibus, pastor, eu continuei nesse diálogo com o profeta Isaías. E aí eu perdi o ponto de ônibus, passei do ponto, olhei para a manhã, ela falou, achei que você estava dormindo. Falei, não, mãe, eu estava conversando aqui com um servo de Deus da Bíblia, aprendendo com ele os ensinamentos dele. E aí olhei para o motorista do ônibus, sorri, falei, passei um ponto, mas foi por um bom motivo. Falando com Deus, conversando com o servo de Deus da Bíblia, vendo os processos a qual eles passaram. E eu sou grata a Deus, meus irmãos, por esse privilégio de estar aqui nessa noite falando do amor de Deus, das misericórdias do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. E, meus irmãos, a adoração do meio do teu coração tem que começar na nossa casa, tem que começar na nossa casa. O sorriso tem que haver primeiro na minha casa. Um sorrisão com meus entes queridos, um sorriso com a minha família, um sorriso para o meu Deus, tem que começar na minha casa. Lugar de pular tem que começar na minha casa. Lugar de adoração e comunhão tem que começar na minha casa. Tem que começar na minha, na sua, na nossa casa, para continuar aqui, porque se não começar lá, aqui nós vamos ter que clamar, Senhor, quebranta meu coração, para que eu me encha aqui, e esse encher de Deus invada a minha casa em nome de Jesus. Isaías, gratidão a Deus pela vida do meu pastor, por confiar nas nossas mãos esta noite, ministrar a palavra do Senhor. Isaías 40, vamos abrir Isaías 40. Eu vou ler aqui só o verso 1. Os irmãos podem sentar. Isaías 40, que nos diz assim, aqui tem como título mensagem de consolo. Mensagem de consolo. Ei, o meu teu Deus, Ele tem mensagem de consolo para o meu e para o teu coração. Mas nós precisamos vencer os processos para viver o propósito. Diz assim a palavra do nosso Deus, consolai, consolai o meu povo, diz o Deus de vocês. Pode se sentar. Consolai, consolai, ó meu povo, diz o Deus de vocês. Meus irmãos, eu estava nessa manhã ali na minha casa, e como o nosso pastor já falou hoje na escola dominical, e Deus foi usando, nós mulheres às vezes nos ocupamos com muitas coisas. E outro dia eu estava falando com meu Deus, falei, Senhor, não está bom. E nós sabemos quando não está bom. Quando as nossas escolhas, ações e atitude não estão boas diante de Deus. E eu estava conversando com Deus e falei, Senhor, quanta inquietação, quanta correria, olha o que está acontecendo. E aí, se nós corremos de um lado para o outro, nós não vencemos vencendo o processo para viver o propósito. Não nos damos conta na correria do dia a dia. E hoje pela manhã eu estava ali no meu lar, lavando ali umas roupas, um sapato, e aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração esse título, o título dessa mensagem. O Espírito Santo falou assim, ó, vencendo o processo para viver o propósito. Para você viver o propósito, Patrícia, que eu tenho na sua vida, você precisa vencer o processo. Existem processos que eu e você vamos passar, temos que passar e vencê-los
para viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas se andarmos ocupados e com tantas coisas, tantos afazeres, não vencemos os processos e não tem como viver o propósito. E eu estava ali de manhã, aí eu fui lá, corri, escrevi, a minha mãe falando: o que você está fazendo? Eu falei: estou ouvindo a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus tem que parar. Essa inquietação dessa carninha tem que parar. Porque as missões que vamos ver, que o servo de Deus cumprir o que Deus colocou nas mãos dele, para ser realizado, tiveram que vencer, passando, e na medida que vai passando, vencendo cada processo, para viver o propósito, para viver e cumprir a missão a qual Deus havia colocado nas mãos dele. E uma irmã, depois que eu anotei ali, eu fui para o celular, para ver ali a alegria que estava no grupo, né, ali que é missionária. Eu falei: tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. A irmã venceu os processos, agora está colhendo. E quando eu abri o grupo, ela escreveu assim: o processo foi longo. E eu ouvi um choro da linda, Isabelle, da linda bebê, aquele choro. E eu coloquei bem no alto o meu celular para ouvir aquele choro de quem passou por um processo. Meus irmãos, e está vivendo o propósito, vivendo o propósito de Deus. Então o processo foi longo. O processo foi longo. E olha aqui o profeta Isaías. A Bíblia vai falar para a gente lá no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas narra bem detalhadamente o processo que um jovem chamado João, um menino chamado João, teve que passar, mas ele tinha, graças a Deus, pais. Um pai chamado Zacarias, uma mãe chamada Isabel, que o ajudou. Porque o processo que João teve que passar, Deus revelou aos seus pais. E foi profetizado lá atrás: olha, aquilo que Deus prometeu na minha e na tua vida, vão se cumprir se eu e você passarmos pelo processo. Cada processo a qual eu e você tivermos que passar, se nós passarmos de maneira legítima, da maneira que a palavra de Deus, que Deus vai nos instruindo, lá na frente nós vamos viver todos os propósitos de Deus, que Ele tem para mim e para a tua vida. Mas temos que passar por Ele. E olha aqui o profeta Isaías, profetizando lá atrás, o que se cumpriu lá na frente, porque João passou pelos processos. Consolai, consolai, ó meu povo, diz o Deus de vocês, falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou e que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta. Existe uma maneira de preparar o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixadas. O que é tortuoso será reedificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o diz.
uma voz diz: clame. E alguém pergunta: que hei de... Uma voz diz: proclame. E alguém diz: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas as palavras do nosso Deus permanecem para sempre. Ó Sião, você que anuncia as boas novas, suba um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz forte, levante e não tenha medo. Diga à cidade de Judá: eis que o seu Deus, eis aí está o seu Deus, e eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços receberá os cordeiros e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. É um texto longo que a gente acabou de ler aqui, mas para entendermos o que irá acontecer, o que aconteceu na vida de João Batista, temos que voltar um pouquinho. Então, lá no livro de Isaías, e Isaías fala para o povo: ei, vocês que passaram, povo de Israel, Judá, Jerusalém, que passaram por esse processo, ei, prepare-se, porque os propósitos do Senhor vão se cumprir. O tempo, olha, o consolo chegou, o consolo está chegando. O nosso Deus está preparando aquele que irá passar pelo caminho. Sabe o caminho que está cheio de pedra? Vai ser planinho. As pedras vão ser tiradas. Ei, João Batista está vindo aí para preparar o caminho daquele que irá trazer consolo. Porque quem passa pelo processo vive o propósito. Eu estava lendo pela manhã que esse termo aqui que o profeta usou, quando os reis iam visitar uma cidade, o lugar onde aquele reino ia passar, teria que ser preparado. Nós não recebemos uma autoridade na nossa casa de qualquer jeito. As pessoas importantes, aqueles que têm uma notalidade, aqueles que são pessoas importantes para a sociedade, nós não recebemos de qualquer jeito. O prefeito vai visitar a minha casa, o que a gente faz? Prepara. E o João Batista foi usado para preparar o caminho para o Senhor Jesus, que está vindo aí para trazer consolo. Ei, Judá, ei, Jerusalém, ei, povo de Deus, passa pelo processo para viver o propósito de Deus. E aí a Bíblia fala também que Malaquias, Isaías profetizou o que estava vindo, estava para chegar. E o tempo do processo, meus irmãos, de espera. O Deus está olhando para nós, porque para viver o propósito de Deus, esse processo ao qual nós temos que caminhar, se nós nos desviarmos dele, ou deixar a pessoa nos desviar dele, lá na frente não tem como eu receber aquilo que ele tem para mim, para a sua vida. E a Bíblia vai falar também que Malaquias, lá no livro de Malaquias capítulo 3, olha o que Malaquias fala, para a gente entrar aqui no que aconteceu na vida do João Batista. E João Batista, graças a Deus, para a glória de Deus, ele tinha pais como
Aqueles que são filhos aqui nessa noite, tem pais que estão preparando os seus pequeninos para viver tudo aquilo, todos os projetos de Deus, os propósitos de Deus nas suas vidas. Olha o que o profeta diz aqui, ó, Malaquias, deixa eu achar aqui Malaquias. Meus irmãos, nós passamos por os processos na nossa vida, e eles às vezes nós não entendemos, mas se nós confiarmos e deixarmos os propósitos de Deus se cumprir, e passarmos pelo processo, lá na frente nós vamos ouvir da boca de Deus algumas coisas, que alguns homens de Deus ouviram aqui. Eis que eu envio, Malaquias capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Olha aqui o profeta Malaquias falando, mais uma vez, daquele que virá, preparar o caminho para a chegada da Redentor, do nosso Salvador, daquele que terá redenção para o seu povo, Jesus Cristo. Agora vamos lá, para o Novo Testamento, o profeta, as promessas de Deus que têm sido profetizadas na minha e na tua vida, só não serão cumpridas se eu e você não passarmos pelos processos. Mas quando eu e você passamos pelo processo, todas as promessas de Deus vão se cumprir, os propósitos de Deus vão se cumprir. A Bíblia fala lá no livro de Lucas, capítulo 1, e o 80, versículo 80, quando Deus chama Zacarias, João fazia parte de uma linhagem ali sacerdotal, mas a mensagem de João era para os grandes. Deus escolheu João para chamar os religiosos a voltar para o caminho, a trilhar o caminho da obediência, do temor, porque o Senhor Jesus estava chegando e Ele estava preparando o coração do povo para a chegada de Jesus. E aí a Bíblia fala que Deus envia o seu anjo e prepara Zacarias e prepara Isabel. Olha, eu tenho um propósito para se cumprir na vida daquele que vai nascer na sua casa, na vida do seu filho, mas ele vai passar por uns processos, e para que ele passe por esse processo, e lá na frente ele cumpra o propósito a qual ele veio para a terra. Ei, Zacarias, você faz parte desse projeto. Ei, Isabel, você faz parte. Então você eduque o seu filho, ensine o seu filho, ajuda esse homem, esse menino, que vai ser um homem, mas ele precisa aprender dentro de casa. Ele tem um processo. E aí a família, qual é o processo? Qual é o processo que ele tem que passar para viver o propósito? Ei, ele vai ser um menino separado. Ele vai ser um menino diferente. Ele vai ser criado pela mãe e pelo pai de maneira diferente nessa terra. Ele vai ser separado. E eu dependo de vocês dois ouvirem atentamente o que eu vou falar e colocar em prática dentro de casa. Porque o menino vai crescer. E o meu projeto, o meu propósito vai se cumprir na vida dele. Isabel e Zacarias se atentaram. Isabel e Zacarias protegeram o seu filho João, o Batista, protegendo as influências desse mundo, ensinaram para ele o que Deus havia passado através do seu anjo. E chegou a hora, mas para João Batista ele teve que ser preparado pelos seus pais, através do que Deus falou. E chegou a hora que João Batista teve que se esconder um bocadinho, para ser fortalecido. Ei, eu e você temos que ter um lugar secreto, um esconderijo, para eu e você sermos fortalecidos. Porque muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que eu estou fraca? Senhor, por que eu estou passando por um processo, pelo processo, e eu não saio desse processo para viver as suas promessas? Porque será que nós não estamos desviando do caminho ao qual Deus nos chamou para trilhar? E João Batista, ele não se desviou, mas ele foi preparado pelo seu pai, ele foi preparado pela sua mãe. E a Bíblia vai falar que João Batista, ele estava no lugar secreto, no lugar onde eu e você temos que estar todos os dias.
para vivermos os propósitos de Deus. Ele estava no seu lugar secreto. A Bíblia fala que João estava no deserto, se fortalecendo, se preparando para viver o propósito de Deus na sua vida. Eles vão se cumprir, mas passamos pelo processo, como essa irmã passou. E passar por esse processo, eu e você passarmos murmurando, reclamando ou desviando dele, lá na frente, nós não vamos estar igual João Batista. Ele estava se fortalecendo, ele se escondeu para se fortalecer, para se preparar, para enfrentar tudo aquilo que ele deveria e para preparar todo o caminho ao qual o Messias iria passar. Então Deus tem para mim e para a tua vida propósito para se cumprir, missões para entregar na minha, na tua mão. Mas como eu e você temos passado por esse processo? Eu estava hoje em casa rindo com a minha mãezinha e ela estava falando: eu glorifico a Deus pela vida dos meus filhos. Mas sabe por quê? Lá atrás, ela está se preparando para voltar para a terrinha. Lá atrás ela fez escolhas. Ela escolheu instruir os seus filhos da maneira mais honesta, mais sincera, a qual na época ela aprendeu. E teve uma coisa que ela me ensinou desde pequenininha, que eu carrego comigo até hoje. Patrícia, o que é dos outros, o que é seu. Seja o que for. E aí ela vai ensinar a gente a passar pelos processos. A barriguinha está roncando. Tem um alimento perto de você? Ele foi dado para você? Não. A pessoa te ofereceu? Não. Se você não tem liberdade do dono desse alimento para comê-lo, então, fica com a barriguinha roncando e espera. E espere, passa pelos processos. Passa pelos processos. E eu aprendi isso quando criança. Nós, os filhos, os 3 filhos, aprendemos dentro de casa. Como João Batista aprendeu dentro de casa, porque tinha uma Isabel temente, tinha um Zacarias temente a Deus que ensinou dentro de casa. Como seus filhos agiriam lá fora, como que João ia agir depois que crescer e não ter mais mamãe Isabel e papai Zacarias por perto. Passa pelos processos e hoje nós podemos desfrutar do melhor de Deus nas nossas vidas, porque passamos pelos processos. Ei, quando eu e você vencemos os processos lá na frente, nós somos lembrados, nós somos honrados. Deus lá dos céus olha e fala: venceu os processos, vai viver o meu propósito. Venceu o processo, as minhas promessas vão se cumprir na sua vida. Meus irmãos, nós vamos ver alguns personagens bíblicos aqui. E ontem eu tive uma grata surpresa no meu lar, porque eu passei por um processo e estou passando. Todo dia virão processos para nós passarmos. Ontem eu tive uma grata surpresa. Uma família que me ajudou a passar pelos processos me ligou e falou: Pati, estamos indo aí na sua casa te visitar. E foi um momento de alegria, de boas recordações e de recebermos bênção também do Senhor, porque Deus usa as pessoas que nos ajudam a passar pelos processos, mas glorificando a Deus. E aí a gente traz a lembrança, os feitos do Senhor sobre as nossas vidas. A palavra de Deus vai nos falar também, meus irmãos, da vida de alguns homens que foram honrados por Deus. Mas para finalizarmos aqui em João Batista, olha o que o João Batista pôde ouvir da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele se preparou e preparou o povo, preparou o caminho para a chegada do Senhor. E aí lá na frente nós vamos ouvir da boca do próprio Jesus. O que eu e você temos ouvido da boca do nosso Deus? O que o nosso Deus tem falado ao nosso respeito? Olha o que o nosso Jesus fala aqui sobre a vida, sobre o processo que João Batista venceu e pôde viver o propósito de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias aqui lá no livro de, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7.
Olha, o que ele pôde ouvir, que eu e você possamos nos preparar, possamos viver, passar pelos caminhos que temos que passar, para lá na frente nós podemos ouvir, da boca do nosso Jesus, o que João Batista pôde ouvir aqui. Lucas capítulo 7, Jesus perguntando aqui, quando João Batista envia ali os seus seguidores, os seus discípulos, para ir até Jesus. Lucas, deixa eu achar aqui, Lucas 7, 19, pastor. Deixa eu ler aqui a partir do... Lucas sumiu aqui da minha Bíblia, mas eu vou achar. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 7, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas 7, a minha, deixa eu ver aqui se eu marquei certinho, 7, 24. Olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus. Quando os mensageiros de João se retiraram, João enviou os mensageiros para perguntar para Jesus se ele era o Messias que eles estavam aguardando. E aí os mensageiros perguntam, nós já sabemos aqui, é que Jesus falou, vai lá e fala para ele o que vocês estão vendo aqui. O que vocês estão vendo, vocês vão lá e relatam para João. E quando os mensageiros de João Batista, aquele que preparou o caminho para a chegada do Senhor, se retirou, olha o que Jesus falou a respeito de João Batista. O que o nosso Deus tem falado a nosso respeito. Se eu e você passarmos pelos processos, viveremos os propósitos, e ouviremos da boca do nosso Deus, eis aí um servo bom e fiel, que venceu os propósitos, os processos, e hoje pode viver os meus propósitos que eu tenho para a vida dele. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço açoitado pelos ventos? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se veste bem e vive no luxo, mora nos palácios reais? Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais, é muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. Lembra do que o profeta Isaías falou? Lembra do que Malaquias também declarou? Eis que envio diante de vocês o meu mensageiro. Quem foi o mensageiro de Jesus? João Batista, o qual preparará o caminho diante de vocês. João Batista preparou o caminho, e Jesus pode dizer a respeito dele todos os feitos. Imagina a alegria de Jesus falando a respeito de João Batista. E lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Quem pode falar isso para o povo a respeito de João Batista, senão o nosso Jesus, o próprio Jesus, falando a respeito daquele que passou pelos processos e viveu o propósito a qual o nosso Deus tinha para a vida dele. Ei, eu te digo que de homem nascido de mulher, nunca houve um igual João Batista, para que eu e você possamos ouvir o que homens e mulheres da Bíblia Sagrada ouviram da boca de Deus. Passe pelos processos, sem reclamar, sem murmurar, sem achar culpados. Se não sabe o que vai acontecer, no meio do processo vai vir o desânimo. E diante do desânimo, eu e você podemos parar. E aí não chega ao final do processo para se cumprir o propósito de Deus. E a Bíblia vai falar, meus irmãos, aqui, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13 e 14, que o nosso amado Davi, o rei Davi também, ele passou pelos seus processos. Todos os processos que Davi tinha que passar, a Bíblia vai falar que ele passou
para ser honrado por Deus, para viver os propósitos de Deus na vida dele, para se cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Davi passou por todos os processos, porque tem pessoas, vivemos em uma sociedade, que tem pessoas que querem ser honrado, e aí vai querer ser honrado de maneira ilegítima. E honra de verdade para vir do Senhor sobre as nossas vidas, tem que passar, tem que vencer os propósitos, vencer os processos. Tem processos que eu e você teremos para ser honrado, lembrado, falado por Deus, ser notícia lá no céu. Esses homens passaram por todos eles, sem murmuração, sem infringir as regras do Senhor e as leis aqui da terra também. E Davi pôde ouvir da boca do Senhor, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 14, Deus falou a respeito de Davi. Olha, Deus usa o profeta Samuel, que vai até Saul e fala: Saul, você, no meio dos processos, no meio do processo para ser aprovado por Deus, você falhou, você desviou, você saiu do caminho a qual Deus te instruiu através do profeta Samuel. Por isso você não vai ser lembrado por Deus lá do céu, e não vai ver se cumprir os propósitos dele na sua vida, porque no meio do processo, você se desviou, você se afastou do que Deus disse lá atrás. E aí o profeta Samuel fala: mas Deus viu lá do céu, um menino no lugar escondido, passando por todos os processos difíceis da sua vida, e foi aprovado durante esse processo que ele teve que passar. Aí lá do céu Deus viu todo o caminho, todo o processo que o pequeno Davi passou, e foi aprovado por Deus. Aí Samuel fala: ei, ô Saul, Deus já viu lá do céu, e ele escolheu um homem segundo o seu coração, para se cumprir os propósitos dele, que ele tem para a nação de Israel. Deus vai usar Davi. Agora é a vez de Davi, porque você escolheu se desviar dos caminhos do Senhor. Por isso que a Bíblia fala: do que nos queixamos, senão das nossas próprias escolhas. O que eu e você escolhemos, o caminho que eu e você escolhemos trilhar, lá na frente virão as consequências, seja elas boas ou ruins, elas virão. E Davi fez escolhas, por isso que ele pôde ouvir da boca do profeta Samuel. Deus escolheu você, porque Deus viu em você um homem segundo o seu coração. Ei, meus irmãos, Davi, José, tantos homens da Bíblia, e o próprio João Batista, por que eles puderam ouvir da boca de Jesus? Que de homem nascido de mulher nunca houve igual João Batista. Por que Davi pôde ouvir da boca do profeta Samuel a mensagem de Deus? Eu escolhi um homem para governar, para ajudar o meu povo a trilhar no caminho da obediência, porque lá atrás Deus viu ele passando pelos processos, glorificando a Deus. Por que José pôde viver todos os propósitos de Deus? Vamos nos colocar de pé. Por que José pôde viver todos os propósitos de Deus na sua vida? Porque lá atrás ele não se desviou. Doeu, como dói nas nossas vidas. Os processos a qual nós passamos dói. Mas se eu e você não desviarmos, se eu e você não sairmos desse processo que Deus tem para mim e para a tua vida, vamos viver os propósitos de Deus. Por que todos os processos que José passou, a Bíblia fala, e Deus estava com ele, e Deus estava com ele, e Deus estava com ele, porque em todo o processo, ele estava glorificando o nome de Deus, e fazendo escolhas que glorificaram o nome de Deus, na minha e na tua vida.
vão se cumprir. O tempo da redenção, o consolo chegou na vida do povo de Deus, como o profeta Isaías profetizara lá atrás, porque ele chamou o povo ao arrependimento. Ei, povo, trilha o caminho que está sendo preparado. Obedeça a voz que clama no deserto. Fica atento à voz que tem clamado, que tem proclamado o que Jesus quer fazer na minha, na tua vida. Ouçamos. Para nós finalizarmos, eu estava conversando com a minha mãezinha, eu falei com a moça também, lá na loja a qual eu trabalho. Uma moça chegou para mim e ela estava falando algumas coisas, e eu falei para ela: você está vendo alguma aliança aqui no dedo esquerdo? E ela falou: não. Então essas coisas que você está falando, na minha vida não aconteceu, não tem acontecido e não acontecerá. Porque há 20 anos atrás eu fiz uma escolha: passar pelos processos que Deus tem para a minha vida, para que se cumpra todo o propósito que Ele tem. E esse processo que eu escolhi passar não é só dentro da igreja, olhando para os rostinhos lindos, meus irmãos, com a roupinha bonitinha e sorrindo e dando glória. Mas esse propósito, vencendo o processo, esse processo a qual eu escolhi passar, eu vou passar por ele também lá no meu trabalho, honrando o nome do Senhor. Esse processo a qual eu tenho escolhido passar, eu vou passar também no bairro onde eu moro, porque eu quero viver os propósitos de Deus na minha vida, como João Batista viveu, como José viveu, como Davi viveu todos os propósitos de Deus. Eu quero viver também. Mas eu escolhi há 20 anos atrás passar pelos processos para viver o propósito de Deus. Ei, passamos pelo propósito, pelo processo. Passa pelo processo que eu e você. Passa, Patrícia, pelo processo que você terá que passar, honrando o nome do Senhor, no lugar secreto, se fortalecendo no Senhor, porque todos os propósitos dEle vão se cumprir, todos eles, em nome de Jesus. Fechemos os nossos olhos, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa noite, enquanto a nossa amada irmã Laís vai estar adorando aqui ao Senhor nessa noite. Os processos são doloridos, os processos vão deixar marcas, mas passa sem murmurar, sem reclamar, porque como ouvimos nessa tarde aqui na casa do Senhor, o que o povo viveu, lá no deserto, o povo de Deus, esses 40 anos que eles viveram, e aqueles que saíram ali do Egito, ficaram ali no deserto, porque eles não passaram pelo processo da maneira legítima, a qual Deus queria que ele passasse. Eu estava conversando com meu Deus por esses dias, falei: Senhor, os processos que nós passamos glorificando o Teu nome, honrando o Teu nome, e caminhando, meu Jesus, na fidelidade, na honestidade, no temor, na santidade, o Senhor caminha conosco. Porque Deus caminhou com José por todo aquele caminho que ele teve que trilhar. E Deus estava com ele. Cada caminhada dele, cada processo, Deus foi o honrando, até que ele chegou. Aonde ele chegou como governador? Ei, onde eu e você estamos querendo chegar? Ei, o que eu e você temos pedido para Deus? Deus vai nos dar. Se eu e você passarmos pelo processo, glorificando o Seu nome, honrando o Seu nome, em nome de Jesus. Eu estava falando com Deus: Senhor, nós estamos vivendo dias na terra que precisamos dessa ousadia que os Teus servos tiveram no passado, eu e você
essa ousadia de falar: Senhor, não tá bom desse jeito. Eu quero mudança, Deus. E através dessa mudança que nós pedimos para Deus, Deus derrama unção, Deus derrama a bênção. Eu falei: Deus, estão vivendo dias que precisamos, meu Senhor, da unção. Pedir: Senhor, derrama unção de cura para nós profetizarmos sobre as nossas vidas. Primeiro, Senhor, me cura. Senhor, me cura. Cura todas as áreas da minha vida, para eu vencer esse processo. Todas as áreas da minha vida, cura-me. Cura-me, para eu vencer os processos e viver os teus propósitos. Então fala: Jesus, derrama, Pai. Derrama nessa noite, Espírito Santo. Desce unção sobre a minha, sobre as nossas vidas, para nós profetizarmos. Cura em mim. Cura em nossa vida, cura em nosso lar, cura em nossos sentimentos, Pai. Em nome de Jesus, para que os teus propósitos, os teus projetos venham se cumprir, e para que nós vivamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, amigo Espírito Santo, a nossa amada irmã Suzano, Pai, hoje ela pode ouvir com alegria no seu coração aquele choro de vida, choro de alegria, choro, meu Pai amado, de bênçãos chegando na sua casa, porque ela passou pelos processos. Oh, Jesus, e ela está colhendo hoje. Que seja assim na minha e nas nossas vidas. Pai amado, me ajuda, nos ajuda. Olha aí os processos, Pai, que nós temos passado, que vidas têm passado, meu Pai, mas não está entendendo que não pode murmurar, que não pode reclamar, que não deve murmurar, reclamar ou se abrigar, Pai amado, em lugares e em pessoas, mas é em Ti, é na Tua palavra, meu Senhor, porque os Teus propósitos, os Teus projetos vão se cumprir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E deixo de simplesmente não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Nosso curso de oração aqui nessa Abraça-me. noite, minha frente. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, amém? Seja conosco aqui. Fiorino Beltrão 273, você é nosso convidado. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Esse momento de oração.